Shashtran Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukyamohara Tidanjaghana Yopurva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindas a mais um vídeo da série Vida Vedana e Samhitas no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus e hoje a gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanga Hridayam Sutrasthana, capítulo 2, o Dinacharya Dhyayam. E hoje a gente vai ver os shlokas número 37 e 38, continuando com as nossas regrinhas de comportamento, né? E os shlokas 37 e 38, eles dizem o seguinte: Deha Vakcheta Samchesta Prakshramadvi Nivartayet Nodvarjanushchiram Tishte Naktam Sevetana Drumam Tatha Chatvara Chaityantas Chatushpatha Suralayan Sunata Vishunya Gruhashmashanani Divapina. Então, ele vai continuar com regrinhas de comportamento e logo no início ele já fala Deha Vak Chetasam Cheshtaha Shramat Prak Vinivartayet. Então, Deha, o corpo, Vak, a fala, Chetasam, a mente, Cheshtaha. Então, todos os movimentos possíveis desses três elementos. Todos os possíveis movimentos mentais, todos os possíveis movimentos da fala, todos os possíveis movimentos do corpo. Shramat Prak Vinivartayet. Então, o verbo Vinivartayet significa parar, interromper. Então, os movimentos físicos da fala e da mente devem ser interrompidos quando Shramat Prak. Prak antes, Shramat de você ficar cansado. Então, sempre que você está fazendo algum movimento físico, algum movimento verbal, algum movimento mental, você deveria parar antes da exaustão. Para você se preservar, né? Para que levar o corpo, ou a mente, ou a fala até um ponto absoluto de exaustão? Principalmente no seu dia a dia, né? No seu dia de trabalho, no seu dia a dia de relacionamento. Você não deveria levar o corpo até a exaustão. Eu sou um péssimo exemplo disso, porque eu treino pro Ironman, quando estou no Brasil eu dou um monte de curso e falo todo dia sem parar, até que eu fico rouco, como aconteceu recentemente, ou até que eu fico cansado. Então, assim, eu tô lendo aqui o que o Ashtanga Hridaya tá falando para vocês, tá, gente? Mas eu realmente não sou o melhor exemplo. Eu ainda tenho muito, muito, muito que aprender com o capítulo de Dinacharya. É um capítulo bastante básico, mas que inclui exercícios e expectativas, né, do nosso comportamento, do nosso desempenho como ser humano, que vão, às vezes, além do que a gente está acostumado a fazer, né, do que a gente foi educado para fazer. Mas fica aí a dica. Então, pare as ações do corpo, da fala e da mente antes de você chegar a um lugar de exaustão, um ponto de cansaço absoluto. E aí ele continua. Nordvajanushchiram tishtet naktam sevetanadrumam. Então, primeiro de tudo, Urdhvajanuhu. Então, Urdhvajanuhu, a palavra janu significa os joelhos, né? Urdhva é quando eles estão apontando para cima, quando eles estão elevados, né? Tiram, então a gente viu tiram no nosso encontro da semana passada. Tiram significa durante muito tempo. Na tistete, então você não deve manter os joelhos nessa posição elevada ou apontando para o teto durante muito tempo. Aí você encontra várias traduções diferentes para esse tipo de para esse shloka. Então, uma delas é porque você não pode ficar agachado, por exemplo. Está agachado, os joelhos estão apontando para cima. Então, você não deveria ficar com as pernas flexionadas de forma contínua durante muito tempo. Que é muito ruim para juntas, né? Então, pelo menos é isso que parece ser o que o Samhita está aqui sugerindo. E ele continua. Naktam Drumam na seveta. Então, naktam significa de noite. Drumam numa árvore. Na seveta. Então, seva, o verbo sev significa ficar, usar, aproveitar. Então, ficar aqui parece ser mais apropriado. Então, durante a noite você não deveria ficar, de repente, assim, debaixo de uma árvore, né? Não é um bom lugar para você
tomar abrigo durante a noite. Árvores, principalmente aqui na Índia, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo, se você tem alguma experiência com roça e tal, nas árvores às vezes é onde ficam cobras, é onde tem outros animais que ficam ali, né? Então não são lugares considerados bons de abrigo, especificamente se você é uma criança. Então, de novo, eu tenho uma sensação muito clara de que essas regras, elas são regras de comportamento que você aprenderia quando você está começando os seus estudos na escola, né? Então, você diria para uma criança para ela não tomar abrigo durante a noite embaixo de uma árvore, por exemplo, porque ela não vai saber se defender se aparece alguma coisa, né? De repente, um adulto, ele já tem um discernimento um pouco melhor e ele poderia averiguar, né, o que está acontecendo e tal e tal. E aí ele continua. Tata Chatvara Chaityantas Chatushpatha Suralayan. Então, tata, então, continuando, né, sobre esse negócio que a gente estava falando aí do de noite você não deveria permanecer embaixo da árvore, então você também não deveria permanecer em Chatwar. Chatwar é um lugar onde você tem cruzamento de muitos caminhos diferentes, né? Então, é onde tem mais de uma rua passando pelo mesmo lugar e tal, onde pode ter fluxo de pessoas e tal, você também não deveria ficar ali à noite. Chaityan, tá? A gente já viu essa palavra Chaitya em alguns slokas atrás, e eu falei para vocês que ele era um morrinho, né? Que pode ser tipo um formigueiro, mas que também indica um templo, um lugar religioso, também indica uma pira funerária. Então, de forma geral, locais de adoração, locais de culto, né? Você não deveria ficar nesses lugares à noite. Chatushpatha é literalmente uma encruzilhada, um cruzamento entre dois caminhos que formam são quatro ruas, digamos assim, que chegam no mesmo ponto, né? Você não deveria ficar numa encruzilhada durante a noite. Suralayan, então, Alayan, então, vocês conhecem essa palavra do Himalaya, né? As montanhas, Himalaya. Alaya significa o lugar e Hima significa frio, né? Então, o Himalaya são as montanhas, é o lugar onde está sempre frio, basicamente. Então, Suralayan é o lugar onde ficam os suras. Quem são os suras? Sura, a palavra significa Deus. Então, os deuses é o lugar onde ficam os deuses, os lugares de culto aos deuses. Aqui a gente pode traduzir simplesmente como templo, né? Então você não deveria ficar num templo, né, durante a noite, num ashrama durante a noite, mas a gente também usa muito Suralayan para falar das montanhas. Então, tem montanhas como, por exemplo, o Monte Meru, ele é considerado um abrigo dos deuses, a morada dos deuses. Então, você não deveria também ir de noite para esses lugares. Então, lugares onde a gente sabe que tem que são lugares cultuados, que têm uma presença de divindade, considerado tanto na perspectiva religiosa quanto cultural, você não deveria ficar lá durante a noite por uma questão de respeito, mas também por uma questão de risco, né? Muitos desses lugares onde a gente fala que são moradas dos deuses são lugares que são intrinsecamente perigosos, né? Na cultura brasileira e também africana, a gente fala muito, por exemplo, do mar, né? Todos esses ambientes naturais não têm a conotação dos orixás, por exemplo, então, o que devem ser respeitados e temidos e tal e tal, e louvados e adorados e amados também, mas são lugares onde você tem a presença da divindade, ela denota como se fosse um limite da atuação humana. Isso significa que dessa linha para lá, você não vai estar muito sob controle, né? Então você deveria tomar muito cuidado para não passar a noite nesses lugares. Então, Naktam Naseveta, você não deveria ficar nesses lugares à noite, tá? E aí falamos de vários lugares que você não deveria ficar à noite, né? Então, por exemplo, árvores, você não deveria ficar à noite, junção de caminhos e encruzilhadas especificamente, templos, lugares de adoração, esses lugares você não deveria ficar à noite. Mas ele continua, ele fala Sunatavi Shunyagruhashmashanani Divapina. Então, api, então também, diva, durante o dia, você não deveria ficar em outros lugares. Então, tem alguns lugares que você não deveria ficar durante a noite, mas tem lugares que mesmo de dia você não deveria ficar. Quais são esses lugares? Suna. Então, o suna é um açougue.
é um abatedouro, é um lugar onde você tem sacrifício, matança de animais, né? Você não deveria ficar nesses lugares nem durante o dia. Olha como é interessante e que fica, para mim, pelo menos, bem claro como a gente estava dando instruções para crianças aqui, porque é óbvio que um adulto vai ficar num açougue, porque o açougueiro fica no açougue, né? Mas não é um bom lugar para uma criança ficar nem durante o dia. Tem um monte de faca, tem bicho morrendo, tem sangue, é um lugar de alta incidência de contaminação zoonótica. Então, por exemplo, até hoje em dia a gente sabe, né, lugares abatedouros e operadores, pessoas que trabalham em fábricas como é que fala isso? De corte e limpeza de bichos, por exemplo, de aves, de carne e tal, tem uma incidência, um risco muito maior de contaminação por uma série de doenças, de bactérias, de vírus e tal e tal. Então não são lugares higiênicos, inclusive, para o ser humano habitar. Né? Além dos açougues e dos abatedouros, ele fala os atavi. Atavi são florestas. Então você não deveria ficar nem durante o dia no meio de uma floresta. Você é uma criança, né, provavelmente, e a floresta é um lugar bastante perigoso. Até para os adultos ela é perigosa, imagina para as crianças. Shunya Gruha, então Shunya significa vazio e Gruha é uma casa. Então, se uma casa, uma mansão muito grande, você não deveria ficar numa mansão vazia sozinho, né, ou sozinha. E Shmashanani, então Shmashana são locais de crematórios, cemitérios, por exemplo. Esses locais também você não deveria ficar nem durante o dia. Então, resumindo, tem alguns lugares como árvores, templos, cruzamentos, encruzilhadas, locais de convergência de caminhos, e locais de adoração dos deuses que você não deveria ficar durante a noite, mas tem lugares que mesmo durante o dia você não deveria ficar, como açougues ou abatedouros, como florestas, como casas abandonadas ou vazias e como locais de crematório e cemitérios. Tá? Nesses locais você não deveria ficar, nem mesmo durante o dia. Além disso, você não deveria se mexer ou usar o corpo, a fala e a mente além do ponto de exaustão. E que mais que a gente determinou aqui? Que a gente não deveria ficar com os joelhos flexionados ou apontando para cima, né, durante um tempo muito prolongado. Eu acho que era isso que a gente queria. Foi isso. Esse era um sloka número 37 e o sloka número 38. São os slokas que eu queria ler com vocês hoje. E vamos então para o nosso minutinho de sânscrito. Como na semana passada a gente terminou todas as consoantes e vogais do alfabeto do sânscrito, do Devanagari, hoje a gente vai começar a fazer a nossa revisão do alfabeto. Então, a nossa revisão de hoje começa pela divisão dessas consoantes pelos locais de pronúncia. Então, quando a gente aprende isso na faculdade, ou em qualquer curso de sânscrito, eu acho, a gente aprende cada consoante com o seu local de pronúncia. Eu não ensinei isso para vocês no início, porque a gente estava começando a pincelar, e agora eu vou botar mais uma demão de conhecimento em cima do que a gente já aprendeu. Então, a gente tem 5 locais básicos de pronúncia e nos próximos 5 encontros eu vou revisar com vocês quais são as consoantes referentes a cada um desses locais de pronúncia. Tá? A gente vai começar com o primeiro local de pronúncia e os 5 locais eles vão da parte mais de baixo da garganta até a parte mais de fora da boca. Então você tem os guturais, os palatais, os cerebrais, os dentais e os labiais, tá? Então as consoantes elas vêm do mais de trás até o mais para frente e a gente vai começar com as mais de trás, o que a gente chama de consoantes guturais, tá? As consoantes guturais são 5, tá? Então a gente aprendeu elas já, eu tô aqui só revisando elas com vocês. As 5 consoantes guturais são o k, o k, o g e o ang. K, k, g, ang. K, k, g, ang. K, k, g, ang. Então é o K, né, a letra K em português com o KH com o G com o GH com o e o ang, que é o N pronunciado, que a gente bota um pontinho em cima para indicar que ele está sendo pronunciado aqui atrás. Então, sempre vão ser 4 consoantes e uma nasal, digamos assim.
Só que as nasais, se em português a gente tem o N e o M, que são as nasais principais, no sânscrito a gente tem 5 nasais principais, uma para cada local de pronúncia. A gente começa pronunciando a nasal lá atrás e a gente faz o e a gente chama ela de né? Por causa disso. E os outros são sempre o Alpa Prana e o Mahaprana correspondente. Então o Alpa Prana, por exemplo, é o K e o A, que a gente fala K, e o Mahaprana, quer dizer, o com muito mais ar, é o K. K. É o mesmo K, só que com uma tossidinha, né? Assim como o G, ele é o G, né, com o A, e o G é a mesma coisa, só que com uma tossidinha. A gente chama de Alpa Prana, com pouco ar, e Mahaprana, com muito ar. Eu espero que fique claro para vocês. Se ficar alguma dúvida em relação a isso, deixa aqui nos comentários, ou então leva a sua dúvida para o nosso grupo de estudos online. Todos os meses a gente faz grupo de estudos online, né? Normalmente, no início do mês, na primeira segunda-feira ou na segunda, a gente tem um grupo de estudos dos Samhitas, e no final do mês, na terceira semana ou na última semana, a gente tem um grupo de estudos de casos clínicos. Então, se ficar alguma dúvida em relação a essa tradução ou em relação ao sânscrito, traz pra gente que a gente tenta esclarecer. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, e esse era o minutinho de sânscrito que eu tinha pensado em discutir com vocês. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. A gente se vê então no nosso próximo encontro. Muito obrigado pela sua presença e até quarta que vem.